Êxodo, capítulo 5, versículo 1. Gente, o nome da pregação de hoje é As Estratégias de Satanás. Como o capeta nos seduz, para que não sejamos livres para adorar o nosso Deus. Episódio 14 aí da nossa série baseada em Êxodo. Então vamos lá. Êxodo, capítulo 5, verso 1. Depois disso, Moisés e Arão foram ao faraó e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa o meu povo ir. Para quê? Para que me celebre uma festa no deserto. E aqui você vai ter, a partir deste texto, esse confronto de Moisés com Faraó, contra Faraó, e você vai ouvir Moisés falando várias vezes: deixe-nos ir. Queremos celebrar a Deus, queremos adorar a Deus, queremos prestar sacrifícios ao nosso Deus. Os povos que buscaram sua libertação fizeram por alguns motivos. Por exemplo, os franceses, eles queriam libertação, acima de tudo, de Deus, da religião, na Revolução Francesa de 1789. Mas esses homens aqui, eles queriam libertação para quê? Eles queriam libertação para que eles estivessem presos a Deus. Eles queriam libertação para que eles pudessem se ajoelhar diante de Deus. A Confissão de Westminster pergunta: qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o objetivo máximo da existência humana, glorificar a Deus. Não é viver o momento, não é ser feliz. O objetivo máximo da existência é glorificar a Deus. Fora disso não há felicidade, não há existência. Agora, essa nação aqui surge assim. Este é o parâmetro, esse é o objetivo dessa nação. A base dessa nação, o objetivo dessa nação é servir a Deus. Assim nasce o Estado de Israel. Entretanto, Satanás, aqui personificado no faraó, ele começa a usar suas estratégias para resistir o povo, para impedir que o povo desfrute de uma vida para Deus, de um culto para Deus. E pense aqui em culto não apenas no domingo à noite. Pense em culto a Deus como uma existência que vive para a glória de Deus, de segunda a segunda. Mas o que nos impede? Como Satanás, muitas vezes de maneira sorrateira, tenta nos impedir de servirmos a Deus? Primeira maneira, dando muito trabalho. Essa foi a primeira maneira que estes versículos de Êxodo nos mostram. Como Satanás, como Faraó, tentou impedir o povo de buscar adorar a Deus. O texto bíblico declara, aqui em Êxodo, que quando Moisés vai e fala com Faraó, o confronta dizendo: deixe o meu povo ir, Faraó então fica indignado e diz assim: o povo está ocioso, o povo está muito preguiçoso, há muito tempo livre. Agora, façamos o seguinte: vocês, capatazes, exigirão que os israelitas produzam a mesma quantidade de tijolos, mas com uma diferença. Agora, eles terão que procurar a palha. Eles terão muito mais trabalho, mas eles terão que produzir a mesma coisa. Faraó acreditava que muito trabalho os demoveria da ideia de servir a Deus. De Faraó até hoje, isso tem funcionado. Quando você está preocupado em adorar ao dinheiro, você não vai conseguir adorar a Deus. Quando o seu objetivo máximo é o dinheiro, tudo é baseado no dinheiro. Todas as regras da sua vida, de condução da sua casa, é baseada no dinheiro. Por exemplo, você não pensa no melhor dos filhos. O trabalho tem que se encaixar aos filhos. Não é o contrário. Ou desculpa, o que as pessoas costumam pensar é que o filho tem que se encaixar ao trabalho dela, sendo que deveria ser o contrário. O trabalho é que deveria se encaixar aos filhos.
Nós deveríamos pensar e dar um jeito, na melhor maneira, no melhor arranjo, para que os filhos sejam criados da melhor maneira. Mas não. Mas as pessoas não têm pensado assim. Note, no Decálogo, como que o trabalho, o excesso de trabalho, ele é um concorrente direto à adoração a Deus. O mandamento do sábado declara que o homem não pode trabalhar. Um dia por semana, pelo menos, ele tem que descansar e prestar culto a Deus. O texto bíblico declara que um homem foi pego trabalhando neste dia, e obviamente por isso ele não estava cultuando a Deus. Está vendo? O trabalho, um concorrente direto do culto. É claro, na história da igreja não há dúvida, não há nenhuma dúvida sobre a vigência do mandamento de, pelo menos uma vez por semana, descansar e cultuar a Deus. Desculpe. Pelo menos uma vez por semana, cultuar a Deus e descansar. Nunca houve polêmica. Talvez a partir dos adventistas se deu a polêmica se era no sábado. Acreditamos que o melhor arranjo é no domingo. De qualquer maneira, nunca houve essa polêmica. Nunca houve. Sempre na história da igreja se acreditou que a ideia de sábado, de um dia de culto pelo menos, de descanso, que é pecado trabalhar todos os dias, nunca foi polêmica isso. Nunca foi. Nunca foi. Como protestantes, nós temos uma visão diferente da visão católica sobre o dinheiro, sobre trabalho. Primeiro, vemos o trabalho como vocação. Esse foi um dos pilares da reforma protestante. Enquanto que naquela época se via os trabalhos como algo pequeno, inferior, que o grande trabalho era o pastorado, o sacerdócio, o serviço do pastor, do pregador, e as outras coisas eram inferiores. A reforma protestante vem ensinando que qualquer trabalho feito para a glória de Deus é um culto a Deus, é um altar. É um altar. Segundo, vemos as riquezas como uma bênção. Uma bênção. Nem mesmo dizemos que ela é neutra. Não são neutras. As riquezas são positivas. Haja visto que quando Deus cria a matéria, o ouro, a prata, o gado, todas as riquezas, ele diz assim, é bom. É bom. Você não verá um protestante falando como Francisco de Assis. Casei-me com a pobreza, enaltecendo a pobreza, de maneira alguma. Um puritano disse o seguinte, desde que não afete sua alma, desperdiçar oportunidades que Deus lhe dá é ser um mau administrador, oportunidades financeiras. Em terceiro, nós protestantes cremos assim, nem o ócio, nem a preguiça, mas nem o excesso de trabalho. Mas aí está a questão. Como saber se há excesso? Uma delas é se está te atrapalhando no seu serviço a Deus, culto mesmo, culto. Mas lembrando que o culto não acontece apenas domingo. Por exemplo, a mulher será conservada na missão de mãe. Missão. Ser mãe é uma missão. Eu não consigo ver que é possível cumprir essa missão saindo 6 horas da manhã, voltando 8 horas da noite, de segunda a sexta. Esse arranjo de pais distantes de seus filhos, de crianças largadas em creches, com a vovó, com a titia, é único na história humana. É único. Suzanne Wencker, falando sobre o feminismo, que explica isso, disse, pela primeira vez na história americana, os pais não precisam cuidar dos filhos que trazem ao mundo. Mas, pastor, eu preciso dar um futuro melhor aos meus filhos. A primeira pergunta que você precisa fazer é, para os seus filhos ou para você? Será que eu não consigo ficar sem o último celular? Trocar de carro? Lembra o que Paulo falou, o que Jesus disse, o que Jesus falou sobre vida financeira? Tendo que comer e vestir, estejais contentes. Nós temos nos tornado infinitamente materialistas. Materialistas. Segundo, o que o seu filho mais precisa é de você. Nunca em toda a história humana os jovens foram tão ricos. Nunca tiveram tantas coisas. Tantas coisas. O último celular, o último tablet, televisão no quarto. Nunca jovens se mataram tanto. O suicídio é a segunda maior causa de morte entre os jovens.
Suzanne Wencker, falando sobre o feminismo, que tem como uma das pautas o êxodo das mulheres de seus lares. Como dizia Beth Friedan, se as mulheres saírem de casa, todos os problemas serão resolvidos. O feminismo cumpriu o seu papel, as mulheres deixaram o lar. Como estamos? Suzanne Wencker explica. Dá o diagnóstico. Um aumento enorme de problemas emocionais, uma epidemia de rebeldia estudantil, um aumento triplo da obesidade infantil, privação crônica do sono, aumento significativo de atividades sexuais antes do casamento, uma quase total falta de exposição à natureza e de exercício físico saudável. E o mais importante, um colapso total da disciplina. Total. Total. Algo realmente absurdo. A condição de trabalho, de trabalhar muito e receber quase nada, eu sei. Eu falei de pessoas aqui que já têm uma condição melhor. E mesmo assim optam por negligenciar seus filhos, por terceirizar a educação de seus filhos. Mas falemos de pessoas como o povo de Israel, que trabalhavam para ganhar quase nada. O que fazer nessas circunstâncias? Orar. Esperar um milagre. Crer no milagre. Veja a oração que uma cristã fez. Eu queria ter mais filhos e menos alunos. Eu queria passar mais tempo em casa e menos proletarizando. O verbo aqui dá a ideia dos operários que trabalham nas fábricas. Eu queria obedecer a um marido e não a um patrão. Eu queria ter tempo para cozinhar e aposentar uniformes e calças jeans. Se essas coisas estão longe de mim por minha culpa, peço perdão a Deus. Se for por culpa do feminismo, peço o extermínio dessa imundícia e amaldiçoo as envolvidas. Se não for nenhum dos casos, peço providência divina o mais rápido que Ele puder. Eu sei, talvez vivamos épocas difíceis por conta de nossos pecados, porque talvez fomos enganados, talvez mesmo procurando o melhor para os filhos, fomos enganados. Mas o que eu acabei de dizer é o melhor arranjo para a sua família. E eu não tenho nenhuma dúvida, nenhuma. Segundo, como Satanás, de maneira sorrateira, ele tenta nos prender. Faraó queria prender o povo de Israel no Egito. Como? Uma mudança leve. Se utilizando da primeira estratégia, que foi resistir Israel, e não tendo êxito, Faraó agora começa a usar de lábia. E então, em Êxodo 8:25, Faraó diz assim: olha, até agora eu estava resistindo vocês, dizendo que vocês não deveriam oferecer sacrifício a Deus no deserto, que vocês não deveriam sair daqui. Tá bom, eu mudei de ideia. Vocês podem oferecer sacrifício ao seu Deus, mas aqui. Vocês vão ficar aqui. Moisés retruca: não, não, aqui não. Porque os nossos sacrifícios são uma abominação para este povo. Seremos apedrejados. Apedrejados. Moisés não aceitando a primeira oferta de Faraó. Faraó então muda e diz assim, nem eu e nem você. Nem lá, nem cá. Um meio termo, negociante. Nato. Tá bom. Nem no deserto, que é muito longe, nem aqui. Faz o seguinte. Vocês podem ir, mas vocês não vão muito longe. E quero que vocês orem por mim, safado. Orem por mim ainda. Eu vou contar um pouco de história, e aí você vai ver como isso se aplica hoje para nós. A história do mundo é a história de governos religiosos, onde uma religião oficial existia e as outras eram perseguidas. Basicamente proibidas mesmo. Esse negócio de Estado laico é algo muito recente, talvez principalmente influenciado pela Revolução Francesa de 1789, que foi um movimento, acima de tudo, ateu. Olhe, por exemplo, aqui para Faraó. O que era Faraó? Faraó, eles acreditavam, era a própria encarnação de um Deus. Ou seja, rejeitar a religião egípcia era rejeitar o próprio Estado. Os muçulmanos, no século VII, quando começaram a invadir a Europa, os povos conquistados eram subjugados.
e ou se convertiam ou eram mortos. Ou, na melhor das hipóteses, ficavam num estado de total ostracismo. Eram párias na sociedade. Mas, via de regra, era isso. Ou convertia ou morria. Os romanos, eles eram um pouco mais flexíveis, permitindo que as pessoas adorassem o seu Deus, desde que também adorassem o próprio Estado, o imperador. Havia um culto ao imperador. É claro que essa flexibilidade não deu muito certo com os cristãos, que eram inflexíveis. Não eram ecumênicos. Eles não aceitavam cultuar a Deus e com participantes de outras religiões. Eles acreditavam, como nós acreditamos, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não um dos caminhos. Eram intolerantes. Porém, em alguns momentos da história, no século IV mais precisamente, o governo passa de perseguidor da igreja para aliado, quando Constantino, o imperador romano, se converte. Na batalha contra Galério, na batalha da Ponte Milvia, antes da batalha, ele teve uma visão. Ele viu um X e um P, iniciais de Cristo em grego. E ouviu uma voz: neste sinal vencerás. Neste sinal vencerás. E ele venceu. E a partir daí, ele se converteu. Entre aspas. O pessoal da rádio lá que não vai me ver fazendo o sinal. Se converteu. E agora, a religião do Estado era o cristianismo. O que aconteceu? Primeiro, Constantino começou a construir igrejas, prédios. Um dos concílios mais importantes da história da igreja foi organizado por ele. O próprio formato da igreja era inspirado nas construções romanas. O termo basílica vem dos prédios públicos dos romanos. No culto, começaram a aparecer elementos romanos, incenso, que não havia, sacerdotes, ou melhor, não sacerdotes, pastores, mas começaram a virar sacerdotes. Os líderes começaram a ter vestimentas suntuosas, bem típica do estilo romano. A estrutura governamental romana, o modelo episcopal de governo, totalmente influenciado no modelo romano. E é assim que o historiador Justo Gonzalez resume. A igreja começou a imitar os costumes do império, não só em sua liturgia, mas também em sua estrutura social. Agora, a cultura não mais perseguia a igreja. A cultura influenciava a igreja. Aquele povo adorava Jesus, mas se vestia como os romanos, se organizava como os romanos, cultuava Jesus como os romanos. Quando a resistência não funciona, o mundo tenta aliança conosco. É ruim quando o Estado romano coloca uma espada no nosso pescoço e diz: negue Jesus ou morre. Pior que isso, quando somente acontece quando o Estado nos abraça. Quando os romanos nos abraçam e dizem: podemos fazer grandes coisas juntos. Grandes coisas, grandes coisas. Mas nós não somos assim. Não somos muito tolerantes. É o que Esther mostra. Naquela época, o povo de Israel estava debaixo do governo de um governante ímpio, pagão. Amã descreveu como era o povo de Israel. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Era um povo diferente, com leis diferentes. Não era um povo que se assemelhou, que se incorporou à cultura vigente. Não, era um povo diferente. Por outro lado, houve um movimento muito importante na história da igreja chamado puritanismo. Eram os calvinistas, os protestantes da Inglaterra. O rei, Henrique VIII, rei inglês, ele queria se separar de sua esposa, Catarina de Aragão, porque ela não lhe dava um filho, um herdeiro. A Igreja Católica resistiu, por isso, Henrique VIII, ele rompeu com a Igreja Católica. E agora era protestante. Em essência, tudo continuava católico, só não tinha mais o domínio de Roma. Chamamos de Igreja Romana, a Igreja Católica. Não havia mais o governo da Igreja Romana.
Agora, o Papa da igreja era o próprio rei. Entretanto, ele se opunha a Lutero, um dos grandes pilares da Reforma Protestante. Mas, por questões políticas, em 1536, ele se aliou a alguns protestantes. Mas, em 1539, mais uma vez, impôs o catolicismo. Então, Eduardo VI nasce, toma seu lugar e impõe o protestantismo na Inglaterra. Ele morre, Mary I assume, e agora a Inglaterra é católica. Não era mole, não, morar naquela época. Agora a Inglaterra é católica. Ela morre, Elizabeth, então, e agora de maneira perene, fundamenta mesmo o protestantismo que se estabelece na Inglaterra. E no seu tratado, ela incorpora a doutrina calvinista com o culto católico e o governo católico episcopal. É nesse contexto que surgem os puritanos, que vêm de puro. Eles diziam o seguinte: a reforma aqui na Inglaterra foi pela metade. Parece que aceitamos o convite de Faraó. Aceitamos não ir muito longe. Aceitamos ficar aqui, debaixo da influência de Faraó. Como de fato a igreja anglicana, o governante maior da igreja era o rei. Isso continuava com a rainha Elizabeth. Qual a estratégia de Satanás para nos prender? Ora, tudo bem, você pode dizer que você é calvinista, que bonito, mas o resto é tudo de Faraó. Tudo. O jeito de vestir, o jeito de usar, de trabalhar, de criar seus filhos, de negociar, tudo mais é reino de Faraó. Somos do reino dos céus, mas também tem muito do reino da terra. Continuamos ali debaixo da supervisão de Faraó. Ele continua ditando o nosso estilo de vida. Qual a estratégia de Satanás? Que o nosso rompimento com este mundo não seja completo. E hoje há igrejas de todos os tipos. De pessoas que dizem, eu quero Jesus, quero adorar a Jesus, mas, por exemplo, não quero deixar o carnaval. Eu gosto do carnavalzinho. É isso. Tem igreja assim hoje. Tem de tudo. Eu já aconselhei inúmeras e inúmeras pessoas. E muitas vezes saí praticamente sem dizer nada, porque não havia o que dizer. Haja visto que elas não queriam ouvir. E eu vou falar por parábolas. Elas diziam, pastor, minha casa está arrebentada. As paredes estão trincadas. As janelas caídas. Guie-me. Diga-me o que eu preciso. Não importa os recursos. Mexeremos em toda a estrutura, tudo aqui nessa casa. Menos no alicerce. O mofo, o que precisar de dinheiro a gente mexe. Mas nós não queremos mexer no alicerce. Chame outro. Empreiteiro. É assim que as pessoas querem fazer. Elas querem arrumar a casa, mas não querem mudar aquelas coisas que são essenciais, fundamentais e que dão sustento para tudo. Não querem. Houve um tempo em que se converter a Cristo exigia tudo de si. Mudança radical, completa. O mundo mudou. Jesus não. Terceiro, como o diabo quer nos resistir. Como o diabo sorrateiramente quer nos prender e nos impedir de adorar a Deus, atacando nossas famílias. Replicou-lhes Faraó, seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir e as crianças. Em português essa expressão parece que não tem muito sentido. Eu vou explicar. Seria mais ou menos assim. Será que Deus é com vocês? Se eu deixar que vocês façam o que vocês estão querendo, vocês são escravos. Em qual lugar do mundo que escravos são donos de seus filhos? Na cultura judaica não eram. Um escravo podia sair forro, sair livre, depois de um determinado prazo. Os filhos não podiam. Os filhos eram do dono. É isso que ele está dizendo. Vocês estão sendo muito maus. E não é correto isso. Vocês querem sair com seus filhos e com suas mulheres. Vede, pois tendes conosco más intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens. As mulheres e crianças ficaram aqui. Como se faz uma nação sem mulher, gente?
Como disse Enéas, os iguais não se reproduzem. Porque lembra, isso aqui é a fundação de uma nação. Só homens. Ok. Como isso tem acontecido hoje? Como o Faraó tem ficado com as crianças? Como o Faraó tem separado as famílias? Como? Uma das maneiras? Escola. Lutero dizia, não envie seus filhos para escolas onde as escrituras não reinam. Por isso, eu sei, pastor, mas exige fé para isso. Eu sei. Ou envie seu filho para um colégio cristão, ou faça homeschooling. Pastor, não tem dinheiro, não... Ore. Ele está, por enquanto, na escola pública ou secular. Ore para que Deus possa prover um milagre, ou para você colocar numa escola, num colégio cristão, mas ore, não envie. Algumas pessoas nos dizem assim, você quer colocar o seu filho numa bolha? Se você ensinar bem seus filhos, eles saberão se virar. Com 6 anos? Na sala, com um professor ateu, que odeia a sua religião, você é o bichão, hein, meu? Me ensina aí como é que você está ensinando o seu menino, porque você é o cara. Eu queria ter esse conhecimento, essa pegada que você tem aí. Não acredito nisso, não. É claro que eu estou sendo sarcástico. É óbvio que isso é ridículo. Pedagogicamente falando, isso é um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. Principalmente as escolas particulares do Brasil, é um negócio que não faz sentido nenhum. Porque assim, a escola particular, muitos são empresários, e aí você pega, você é um capitalista, pega o seu dinheiro, paga um professor para meter pau em você que é capitalista. Porque é isso que esses professores comunistas dessas escolas fazem. É um negócio que não faz sentido nenhum. É um absurdo. Vou contar algumas coisinhas para você. Algumas coisinhas. Uma menina, uma criança, na escola, ouviu coisas do professor que eu não posso nem contar para vocês aqui. E aí essa menina ficou com curiosidade. Simplesmente curiosidade. Coisas de cunho sexual das mais depravadas. Na escola. Como a mãe descobriu? Porque você acha que os filhos contam as coisas? Você acha que eles contam tudo, né? É? Um amiguinho do meu filho um dia estava lá contando que apanhou na escola, sei lá onde. Aí ele contou para a mãe? Não. É? Meu filho conta tudo para mim. Entendi. Aí, essa menina começou a pesquisar essas coisas na internet. Foi assim que a mãe descobriu pelo histórico. Sabe? Pode ser que essa menina fique marcada por toda a vida. Pode ser não, ela ficará. Terá que lutar contra isso o resto da vida. O que é uma curiosidade pode virar um vício. Um vício. Um vício. A verdadeira felicidade está na própria casa, entre as alegrias da família, disse Tolstói. As maiores tristezas também. Eu vou citar para você, se você puder assistir. É um vídeo do Dr. José Martins, pediatra. Os primeiros 1000 dias das crianças, dos bebês. 1000 dias, ele conta também os 9 meses aí, de gestação. E ele cita várias e várias pesquisas na área, várias pesquisas. Ele é autor do livro Crianças Terceirizadas. Ele começa a sua palestra falando assim: o homem que eu sou é por causa da criança que eu fui. Olha a importância da educação. O homem que eu sou é por causa da criança que eu fui. E aí ele começa a dar alguns dados de estudos. 60% da energia de um bebê, de uma criança, ali nos primórdios, 60% dessa energia é gasta para o desenvolvimento do cérebro. 60%. Nós nascemos com 100 bilhões de neurônios. Chegamos à idade adulta com 20 bilhões. Só. 20 bilhões. Os que não são estimulados morrem. Por exemplo, se você deixar uma criança no escuro o tempo inteiro, ela não vai enxergar. Se ela não for estimulada na audição, não vai ouvir. Na fala, mesma coisa. E aí, o doutor diz assim: por isso a importância de estimular a criança, amamentá-la, ter uma relação importante e favorecer o estímulo.
Se você deixa de estimular, de pegar no colo, ele fala sobre isso também. Ele cita várias pesquisas do quanto que o afeto, o abraço, é fundamental no desenvolvimento cerebral de um bebê. Se deixar sem estimular, pegar no colo, beijar, sem amamentar, sem acariciar, a criança involui. Ele cita a pesquisa de Charles Nelson, com bebês deixados em creches. As crianças ficavam deitadinhas, ocasionalmente alguém vinha, trocava a fralda, dava comidinha, mas não pegava no colo. Essas crianças regrediam. Em nenhuma outra fase da vida, continua o doutor, a gente consegue chegar a um nível de trilhões de sinapses. Sinapses são todos esses desenvolvimentos cerebrais, essas articulações cerebrais. Nenhuma outra fase da vida a gente consegue chegar a um nível de trilhões de sinapses, a não ser nesses primórdios da nossa existência. Toda interação entre pais e criança durante esse período tem repercussão futura. Até como, por exemplo, o alimento, sabe? As predisposições alimentares. Tudo isso. Por que o molequinho lá na frente gosta de comer não sei o que lá? Tudo isso. Outra pesquisa. Pais que sentam com os filhos para comer junto, pelo menos uma vez por dia, isso faz uma diferença enorme no desenvolvimento físico, motor e social da criança. Por exemplo, ele fala sobre estresse tóxico. Estresse tóxico. Como assim? Exemplo, o bebê chora. O bebê chora. Chora porque ele não sabe falar, gente. Entendeu? É a mensagem dele, ele quer colo. É engraçado que até livros cristãos, meu Deus, não, deixa o moleque chorar, ele tem que aprender. Psiquiatras, psicólogos falam isso também. Sabe por quê? Sabe por quê? Para quando você deixar o seu moleque lá na creche, e ele chorar, e depois você ficar sabendo que ficou com febre, passando mal, não, é normal, faz parte. Ele diz, isso causa estresse tóxico. Essas crianças tendem a desenvolver comportamentos negativos. Ele cita, por exemplo, um fato: bebês não têm imunidade até 2 anos. Por isso, constantemente pegam doenças na creche. Aí ele chama, não entendo, ele explica. Não entendo por que o bebê está toda hora com febre. Aí ele diz, isso aí é crechite. Influência da creche. Mas não sei se você sabe, algumas doenças, 3 dias resolve. Meningite, pneumonia, não. Ele conclui, bebês que ficam com mais tempo com a família têm muito menos doença. Isso aqui tudo é baseado em pesquisas. O quanto que o carinho e afeto influencia na criança em todos os sentidos possíveis. Todos os sentidos possíveis. Vocês podem adorar a Deus. Mas as crianças, as mulheres, vamos separar as famílias, ficarão aqui. Como nós teremos nação sem família? Como nós seremos igreja sem família? Se os nossos filhos se perdem. Como? Como que nós levaremos adiante a mensagem do Senhor se os nossos filhos não levarem? Se não existir uma nova geração, como faremos isso? Quarto, atacar nossa vida financeira. Atacar nossa vida financeira. Então o faraó chamou a Moisés e lhe disse, ide, servir ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças também irão, mas o dinheiro vai ficar aqui. As riquezas que vocês produziram ficarão aqui. Como Moisés respondeu? Nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor. E aqui ele já dá o propósito máximo da nossa riqueza, servir a Deus. Servir a Deus. Claro, é com o gado que eles iriam fazer sacrifícios. A gente precisa tomar cuidado para não sair da prisão da teologia da prosperidade e cair na masmorra da teologia da miséria. A gente tem que tomar cuidado para não ficar dizendo que o dinheiro é Deus, mas também tomar cuidado para não achar que o dinheiro é um demônio. O dinheiro não é alvo na vida, de maneira alguma. Dinheiro não é medidor de fidelidade. Há pessoas que, justamente por serem fiéis, são pobres. Porém, a riqueza não é má em si mesma,
nem mesmo neutra, como eu já disse. Ela é positiva. Deixe-me dar alguns exemplos. William Tyndale. Alguns dizem que ele é o pai da língua inglesa, protestantes. Outros dizem que é Shakespeare, da língua inglesa moderna. Vou puxar a sardinha para o meu, né? William Tyndale traduziu a Bíblia para o inglês. Como isso foi possível? Seus biógrafos descrevem que a família dele era próspera. Por isso ele pôde estudar em Oxford e depois em Cambridge. Burke diz assim: a sabedoria do erudito surge do tempo que tem livre. E aquele que tiver poucos negócios tornar-se-á sábio. Como pode adquirir sabedoria aquele que maneja o arado, e que glorifica o aguilhão, que conduz os bois e participa de seus labores, e cuja conversa só trata de novilhos? Não dá, não é uma questão de inteligência, precisa de tempo. William Tyndale navegava em 8 idiomas. Era um linguista. Você não aprende 8 idiomas trabalhando de segunda a sexta, de 6 da manhã às 8 da noite. Não dá. Não dá. É necessário tempo. Naquela época, traduzir a Bíblia era crime. A Igreja Católica matava. William Tyndale foi morto. Como então ele conseguiu recurso? Um rico comerciante bancou William Tyndale para que ele estudasse, tivesse tempo livre para traduzir a Bíblia. É com dinheiro que você adquire o carro que lhe traz para o culto. É com dinheiro que você compra livros para os seus filhos. É com dinheiro. É verdade que muitas vezes estamos em circunstâncias difíceis. Por exemplo, Mary Wollstonecraft, mãe de ideias feministas, ela disse: olha, desde o nascimento, homens ricos e mulheres são colocados sob o sol do prazer. Alex Tocqueville também disse algo parecido. As mulheres não eram exigidas nos trabalhos pesados. Isso é verdade. Porém, há uma brechinha aqui. Em épocas de muita pobreza ou lares muito pobres, mulheres e crianças até trabalharam. Eu não lembro a fonte, mas vou citar mesmo assim. Um economista falava sobre uma lei americana. Num país em que as crianças fabricavam roupas, elas trabalhavam na fabricação de roupas, e por isso os Estados Unidos, querendo que as crianças não trabalhassem, fez uma lei onde não compraria material, roupas dessas fábricas. Obviamente, as fábricas mandaram as crianças embora. E o que as crianças fizeram? Foram trabalhar como prostitutas, em minas, pedreiras. É ridículo essas leis que impedem as crianças, as pessoas de trabalharem. No caso das crianças, elas estavam ali porque a situação era horrível. Se não fizessem isso, morreriam de fome. Então, às vezes, é o que acontece. A mulher tem que dar duro lá em casa, e às vezes até as crianças. Mas como essa situação melhorou? E crianças puderam, por exemplo, estudar. Como? Durante a Revolução Industrial, por exemplo. Segurança jurídica, proteção à propriedade privada, desenvolvimento tecnológico, trouxe riqueza, o algodão caiu 90%. 90%. Por isso agora o pai tinha mais recurso, o menino poderia se dedicar um pouco mais ao estudo. Ou seja, como a nossa situação se torna melhor? Com prosperidade. Sendo assim, se nós enfrentamos dificuldades financeiras, primeiro, devemos orar. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Segundo, às vezes não é nenhum pecado, é Deus simplesmente nos quebrantando, como fez com Jó. Jó era extremamente fiel. Extremamente fiel. E Deus retirou tudo dele. E aceitamos isso sem problema. Se essa é a nossa vida, se não poderemos ir mais longe, amém. Porque sempre crianças que estudam mais e estudam de verdade, podem ir um pouco mais longe. Mas amém, se não pudermos, bendito seja o Senhor. Nossa vida será digna do mesmo jeito. Porém, não somos franciscanos. Não somos franciscanos. Não acreditamos que a riqueza é má em si mesma. Não. Nos alegramos, em primeiro lugar, com a bênção do nosso trabalho, como diz Eclesiastes. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu o poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Oramos como João.
Aqui não é o bispo Macedo, é João. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. A alma já era próspera, mas a saúde não. O bolso também não. E ele diz o quê? Eu faço votos, eu desejo, eu oro para que Deus abençoe vocês. Financeiramente. Financeiramente. Nós não devemos permitir que o dinheiro determine o que vamos fazer. Em Mateus, Jesus diz assim: você não pode servir a Deus e às riquezas. E a palavra riqueza ali no original é mamon, que é uma divindade. Sim, o dinheiro é uma bênção em si mesmo, mas ele pode ser um ídolo. Você pode fazer dele um ídolo. E aí é ele quem determina as coisas para você. Você não vai fazer isso aí não. Ah, sua vocação é o quê? Advogado? Não, não vai ter dinheiro para isso. Você não tem dinheiro, se recompõe aí. Por que não crer e orar? Para saber o que Deus quer. Sobre filhos, sobre o arranjo de nossa família. Por que não fazer como Israel? Que, enquanto eram oprimidos, oraram e clamaram por um milagre. Por que não fazer isso? Por que não crer que Deus pode suprir você? Por que não abrir a sua boca e falar: Deus, intervém? Porque eu fiz burrada na minha vida, não acumulei conhecimento nem riqueza durante a juventude, fiz tudo errado, não sou digno. Mas se o Senhor quiser, tem misericórdia. Intervém na minha vida. Por que não orarmos? Por que não crermos? O Deus que abriu o mar vermelho não pode abrir uma porta de trabalho? O Deus que proveu maná, que deu alimento por meio de codornizes, que fez brotar água da rocha, não pode prover hoje? Não pode, não podemos orar dizendo: Deus faz um milagre. Por exemplo, muitas pessoas falam assim para mim: pastor, estou morando na casa de meus pais. O que você acha? Eu não acho nada, tenho certeza. Desgraça total. Total. Em todos os sentidos. Saia de lá agora. O mais rápido possível. Deixará pai e mãe, e esse deixar é geográfico. Estou para ver uma família que vai bem vivendo assim. Estou para ver. Ah, nós vivemos bem sim, pastor. Vai lá ver o bem deles. Vai lá. Não. Não dá. Não dá. E hoje mesmo eu aconselhava o irmão. Falei: irmão, ajeita as coisas. O que você tem de despesa? Isso. Comprei um carro, tal. Vende essa porcaria aí. Você não precisa de um carro desse. Compra um... Vai de bicicleta. Arranje. Primeiro faça isso. Arranje as melhores oportunidades. Diminua seus custos. Porque isso é fundamental para o desenvolvimento de sua família e de seus filhos. E no final, tendo feito tudo isso, não dá? Então faz o seguinte: ajoelha e ore. Deus faz um milagre. Nós não somos da teologia da prosperidade, mas nós cremos num Deus que provê o que o seu povo precisa para fazer a vontade dele. Você crê ou não? Para aquilo que é a vontade de Deus, nem uma unha o capiroto vai pegar da gente, se Deus quiser. Nem uma unha. Porque as nossas riquezas também existem para glorificar o nome do Senhor. Você crê? Vamos ficar de pé.